Olá pessoal, tudo bem? Aqui novamente o professor Barês, continuando nosso curso de informática básica e ainda continuando a falar do Microsoft Word, o editor de texto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre manipulação do teclado, né? Como funcionam as teclas que nós utilizamos, né? O F1 ao F12, essas teclas aí que a gente vê sempre na nossa cara aqui quando a gente está digitando, estamos formatando, para que elas servem? E as outras teclas com as suas determinadas atividades e funções. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, aqui eu fiz uma apresentação para facilitar um pouco a nossa vida, tá ok? Então nós vamos conhecer então um pouquinho do teclado. Veja, nós temos então, como eu disse, a tecla F1 e F12, que são as teclas de função. Cada uma delas tem a sua ação específica para cada aplicativo, ok? Depois nós temos as teclas de navegação. Essas teclas de navegação, elas vão movimentar o cursor do texto, dependendo de onde nós temos necessidade, ou para cima, ou para baixo, direita, esquerda, vai depender muito da ação e da tecla que nós vamos estar utilizando, ok? Uma outra parte do teclado é o teclado numérico, né? Onde nós temos aqui, podemos estar utilizando os números, né? A parte de digitação de números. Esse teclado é bastante utilizado para a parte financeira, contábil, para quem utiliza bastante a parte numérica, ok? E nós temos aqui as teclas de controle, né? Cada uma delas com sua função específica, e algumas delas, quando você aperta somente a tecla, uma dessas teclas aqui, ela não vai fazer nada, a não ser que você adicione mais uma tecla para que ela faça uma ação específica, ok? Outra parte do teclado é o teclado numérico, é aquele que nós digitamos realmente as palavras, né? Utilizamos as letras aí da forma que a gente tiver necessidade. Veja, uma outra parte do teclado são os LEDs indicadores, né? São as três luzinhas que nós vemos do lado superior direito, ok? Veja, esses LEDs, eles vão indicar especificamente algumas teclas que estão acionadas, né? Então, por exemplo, o primeiro deles, né? Vamos falar então aqui do Numlock. Para que o Numlock serve? Se ele não estiver acionado, o Numlock ele vai estar então com essa luzinha aqui apagada, ok? Se ele não estiver acionado, pessoal, essa parte numérica, ou seja, os números não serão digitados caso você tenha necessidade, ok? Se eles não estiverem funcionando, você percebe que a numeração não está saindo conforme você digita, outra coisa vai estar acontecendo. O quê? A parte de movimentação do teclado, a parte de movimentação do cursor, perdão. Seria o quê? Essas teclas se tornam essas teclas aqui, ó, a parte de navegação, ok? Tanto é que você vai perceber que aqui, ó, você tem aqui a tecla Page Up, e você tem aqui também escrito aqui nessa parte aqui do número 9, Page Up, Page Down aqui no número 3. E aqui você percebe as setinhas para direita e esquerda, cima e abaixo, né? Referente a essas setinhas aqui. Então, quando você não tem o Numlock acionado, né? Elas se tornam teclas de navegação. Quando ele está acionado, ok? Esses números vão ser utilizados normalmente. E aproveitando, pessoal, vamos entender aqui também o seguinte. Aqui nós temos aqui as 4 operações também. Na informática, então você tem aqui a adição, normalmente, a subtração aqui. E na informática, a multiplicação é o nosso asterisco, ok? E aqui nós temos também a divisão, que é a barra. Perfeito? Bom, então essa é a primeira parte, né? Quando você tem acionado o Numlock. Outra tecla também que é bem conhecida é o Caps Lock, ou Caps Lock, né? Cada um menciona, faz a menção que quiser aí, a forma de falar que quiser. Mas vamos lá. Você tem aqui o Caps Lock, que ele vai fazer o quê? Vai estar acionada a luzinha, então isso quer dizer que todas essas letras das teclas vão, a partir do momento que você digitar, elas
estarão maiúsculas, né? Vão ficar maiúsculas conforme a sua digitação, ok? Bom, continuando, nós temos aqui o Screw Lock, né? Essa tecla, quando você estiver com ela acionada, você vai perceber então a luzinha aqui do lado direito, né? E ela serve para quê, pessoal? Veja só, eu estou movimentando o mouse aqui nessa tela de apresentação do PowerPoint aqui que nós fizemos, né? Veja só uma coisa, quando ela estiver acionada, dependendo do aplicativo, não é o mouse, né? O cursor do mouse que vai movimentar, mas sim a própria tela. Você irá perceber isso daí com uma certa certeza no Excel, né? Se você apertar Screw Lock no Excel, você vai perceber que a tela vai estar movimentando e não o mouse, ok? Bom, vamos continuar aqui e eu tenho uma dica para vocês que é bem interessante. Cada um de nós digitamos de uma forma, ou seja, vamos lá. Quando nós aprendemos alguma coisa sobre informática, se você não tem um curso de informática ou principalmente sobre digitação, né? Antigamente, quando a gente falava do teclado, né? Vamos falar de 1900 e bolinha lá atrás, nós tínhamos o quê? O curso de datilografia. Eu cheguei a fazer esse curso, meu Deus do céu, vamos deixar isso para lá. Então vamos lá, nesse curso de datilografia ou de digitação, você vai aprender a usar o dedo certo na tecla certa. Então você vai ter ali a sua mão direita e esquerda vai estar sendo utilizado todos os dedos de forma correta, né? Nas teclas que você tem necessidade aí, conforme o aprendizado que você vai ter no curso, né? Para quem tiver interesse, existe isso daí alguns cursos EAD, né? Na internet existe esse tipo de curso, alguns exercícios também nós vamos achar bastante na internet, ou então procurar uma escola específica para esse tipo de coisa. Mas uma dica interessante, pessoal, veja só uma coisa, vamos lá? Vocês estão vendo essa linha vermelha pontilhada. Vamos simplesmente, veja, eu não sei como é que você digita e a forma que você utiliza o seu teclado, mas há pessoas que utilizam o teclado somente com uma mão. Isso é errado, ok? Há pessoas que digitam de qualquer forma, cruzando esse lado e esse lado, ou seja, aqui eu digito tanto faz com a mão esquerda ou direita e aqui também. Isso não é adequado, pessoal. Então, somente uma dica para que você reflita sobre isso. Vamos dividir o teclado no meio e dessa parte para cá, somente mão esquerda, e desse lado para cá, toda essa parte mão direita. Ah, mas tudo isso mão direita? Tudo isso mão direita. Se eu for canhoto, não há problema, é a mesma coisa, mão direita desse lado e aqui desse lado mão esquerda. Ok, pessoal? Isso é só uma dica para que, ergonomicamente falando, nós nos tornemos um pouquinho melhor na hora de digitar. E você não cruzar as mãos, os dedos aqui, né? Senão é capaz até de você fazer um nó aqui, ok? Mas tentem não fazer isso, isso é somente uma dica. Quanto à parte de digitação especificamente, cada um depois vai procurar o que precisa, ok? Continuando, nós temos aqui as funções do teclado, ou seja, do F1 ao F12, pessoal, né? Para que serve essas teclas? E a gente vê isso daí em todo o teclado, e isso daí vai variar bastante as ações dessas teclas conforme o aplicativo, o programinha que você vai estar utilizando no momento. Então veja só, para que serve então a F1? A F1 normalmente dentro do aplicativo ele vai acessar a nossa tela de ajuda. Isso daí eu falei sobre ajuda em algumas aulas lá atrás, né? Vamos continuar aqui, ó, o F2, mover textos ou elementos gráficos. Veja, isso daí eu posso estar selecionando um texto, né? Uma parte do texto específica e eu posso fazer com que ele seja movimentado, né, seja transportado para outro lugar do texto.
daí depois nós vamos fazer alguns exercícios nas próximas aulas. O F3, ele insere um bloco de construção, salvo previamente. O que é isso? O bloco de construção, indo lá nos elementos rápidos ali, nos acessos rápidos, nós vamos estar fazendo esse bloco de construção e utilizar ele toda vez que eu tiver necessidade em um arquivo novo ou até mesmo dentro do próprio arquivo. Nós vamos fazer esse exercício na próxima aula junto com as outras funções do Word. Bom, o F4 ele vai repetir a sua última ação. Então, por exemplo, se eu tenho dentro de um texto uma palavra que eu coloquei como exemplo aí, eu negritei ela, eu coloquei ela em negrito, ok? Eu vou estar podendo fazer isso, né? Não indo no negrito novamente, eu vou simplesmente selecionar uma outra palavra e apertar o F4, ele vai repetir a última ação que eu faço. Veja, pessoal, ele repete a última ação, ok? Ele não vai ficar fazendo ações específicas, a não ser a minha última ação que eu fiz, ok? Vamos lá. O F5, ir para. Então vamos fazer assim. Eu tenho o meu cursor piscando em um documento na primeira página. E esse documento, vamos imaginar que ele tem aí umas 5 páginas. Eu tenho meu cursor piscando na primeira página. Se eu quiser ir para a 5ª página, automaticamente, sem eu ficar tendo que rolar lá o botão de rolagem ali do mouse, ou tendo que utilizar a barra de rolagem, ok? Ou até mesmo o PG Up e PG Down do teclado, o que eu posso fazer? Eu vou apertar o comando F5, vou digitar a página que eu quero e ele vai automaticamente para essa página com o meu cursor. Perfeito? O F6, ir para o próximo painel ou quadro, nós vamos colocar nesse caso, no nosso documento, vamos imaginar que tem alguns painéis. Eu vou colocando nesses painéis, eu vou poder me movimentar entre esses painéis para que eu tenha um acesso mais rápido, uma rapidez no meu trabalho, ok? O F7, o escolher comando ortografia, simplesmente ele vai abrir o corretor ortográfico. Isso daí nós vamos ver mais tarde. O F8, estender uma seleção. Se eu tenho um texto, né, e esse texto eu selecionei uma parte dele, uma linha especificamente, se eu apertar F8, ele vai ampliar a minha seleção. Ele vai ampliar para a próxima linha, para o próximo parágrafo, ou para uma folha, ou para outra folha, e assim por diante, página a página, conforme a minha necessidade. Ele vai estender a minha seleção. O F9, atualizar campos selecionados. Então veja, se eu tiver um campo específico onde eu coloquei um dado especificamente, eu quero que ele seja atualizado, eu vou apertar o F9. Nós vamos entender isso legal no exercício nas próximas aulas. O F10, mostrar dicas das teclas. Vamos lá. Eu apertando o F10, na parte de guias, né, na parte superior do meu Word, ele vai aparecer algumas dicas onde eu posso selecionar e estar verificando como elas funcionam, se aquilo faz com que me ajude ou não, ok? Vamos para o F11, ir para o próximo campo. Então, eu vou poder estar indo de campo a campo, né, e deslocando nesses campos que eu vou utilizar. Como eu disse, na próxima aula nós vamos verificar isso. E finalmente o F12, ele realiza o comando salvar como. Ele vai abrir aquela janela do salvar como para que eu possa salvar, dar nome ao meu arquivo e etc. Ok? Bom, por enquanto nós vamos ficar por aqui, porque na próxima aula nós vamos então praticar e entender esses comandos. Ok, pessoal? Não esquece aí de dar o nosso like, se inscrever no canal e dar essa força pra gente, ok? Um forte abraço e até a próxima!